Ó, e quem tá acompanhando a gente com imagens consegue perceber que atrás de mim do Nonato aqui tem um solzinho, sol brilhando aqui em São Paulo entre muitas nuvens. Como é que tá o tempo aí em Brasília, Diego? Você sabe que eu vim tão concentrado que eu nem vi. Deixa eu abrir a janela aqui, Michele Trombelli. Vai abrindo aí. Tá bonito o dia também. E tá tem bonito. uma vista bonita aí, o estúdio de Brasília, poxa. E o pessoal do Cheguei beach tênis concentrado já tá aqui, ali, ó. nem olhei pro céu. Pessoal do beach tênis. Agora eu vou contar Tênis, o um... tênis também, por aí vai, que beleza. Ó, eu vou contar um bastidor aqui para o Muito nosso bom. ouvinte. Ontem o Diego mandou uma mensagem no nosso grupo falando: companheiros, depois de 2 dias pistola, amanhã eu vou trazer um assunto um pouco mais ameno na minha coluna do Conexão Brasil. Mas a gente adora a versão pistola, pistolão, viu? Muito bom. Aliás, o comentário de ontem do Diego, eu recomendo. Quem puder, entra lá no novabrasil.com. Eu brinquei, mas tô com vontade de pegar aquilo lá e mandar pro Congresso, viu? Como é fácil cortar gastos. E só hoje, aqui na edição de hoje do Nova Manhã, já deu uns 10 exemplos, né, de onde poderia vir esse dinheiro. Mas na versão de hoje, é um Diego mais light, mais suave, que vai falar sobre o que hoje, hein, Diego? Como diz o outro, um pouco de doce e um pouco de salada, né? Hoje é dia de salada. Vamos lá, Michele Trombelli. Em entrevista aqui à Nova Brasil FM, ela esteve nos nossos estúdios ontem, aqui na Capital Federal, a diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Margarete Coelho, ela que já foi deputada estadual, deputada federal, vice-governadora do Piauí, ela anunciou pra gente, em primeira mão, que o Brasil vai sediar no ano que vem o encontro da Aliança Empresarial de Mulheres do BRICS. É o braço feminino do BRICS e o trabalho que o Sebrae Nacional tem desenvolvido aqui no Brasil tem despertado o interesse do movimento que foi criado justamente para promover a participação econômica feminina e fomentar a cooperação em negócios liderados por mulheres. Nós tivemos uma conversa muito interessante, Michele e Nonato, que eu trago os principais destaques aqui para o nosso ouvinte da Rede Nova Brasil, na qual a Margarete disse que o empreendedorismo feminino virou pauta em todos os setores da economia e ela defendeu que quem não levar esse assunto a sério daqui para frente vai perder o bonde da história. Vamos ouvir um pouquinho do que disse Margarete Coelho. Empreendedorismo feminino já está ganhando pauta em todos os setores. Eu estive na OEA para falar sobre outras questões de Sebrae. Mas no meio da minha fala, toquei empreendedorismo feminino. No dia seguinte, eu estava num painel sobre empreendedorismo feminino. Então, tem virado as cabeças, tem interessado, sabe, tem despertado, porque não é um problema das mulheres. Eu tenho dito sempre isso. Isso é um problema da nossa economia, porque nós estamos relegando a segundo plano a maior força de trabalho que nós temos, porque as mulheres são mais que os homens. São competentes, são criativas, como eu disse, são inovadoras. E se nós não estamos abrindo espaço para elas protagonizarem, nós estamos fazendo um grande atraso na economia. Conforme uma pesquisa do Monitor Global do Empreendedorismo de 2023, Michele Nonato, as mulheres já representam 54,6%, mais da metade, portanto, do empreendedorismo potencial no país. E dados do Sebrae Nacional indicam, olha esse número, que já há mais de 10 milhões de mulheres donas de negócios no Brasil, representando aí 34%, um pouquinho mais de um terço dos empreendimentos nacionais. Em razão disso, a Margarete Coelho defende que o futuro do empreendedorismo no Brasil passa necessariamente, obrigatoriamente, pelas mãos das mulheres. Vamos ouvi-la. O futuro do empreendedorismo brasileiro é feminino. Está na mão das mulheres. Está na mão das mulheres. Se 58% dos que estão pretendendo empreender são mulheres, significa que nós seremos, né, o futuro do empreendedorismo brasileiro é feminino. Primeiro, eu digo que muda a realidade porque muitas mulheres empreendem por necessidade, infelizmente. Nós queremos mulheres empreendendo por oportunidade. Ela planejar o negócio dela, conseguir o financiamento para o negócio dela, conhecer o cliente dela, saber precificar o produto dela. Entretanto, não é assim. A mulher, porque precisa cuidar da casa, não tem quem cuide, ela não consegue sair, ela vai fazer bolo, ela vai costurar, ela vai bordar, ela vai para a economia criativa, vai para o artesanato, vai ficar nesse universo onde ela possa trabalhar na empresinha dela de fundo de quintal, certo? Para ela continuar cuidando da casa. Essa empresa sustenta a casa e gera emprego. E gera emprego para outras mulheres. Então, é um empreendedorismo muito inclusivo.
E outra coisa, as mulheres empregam muito outros membros da família. Ou seja, ela desenvolve toda a família. Além dela sustentar a família, ela ainda sustenta ajuda a sustentar a família de outros familiares. Então, esse é um verdadeiro empreendedorismo. Michele Nonato, a Margarete Coelho também nos informou aqui nessa entrevista que o Sebrae Nacional, nessa atual gestão, criou uma gerência específica ali na estrutura da entidade para cuidar de empreendedorismo feminino e empreendedorismo inclusivo, que envolve negros, povos originários, comunidade LGBTQIA+, e o que ela considera, a Margarete Coelho, que foi uma grande virada na instituição, porque ela diz que não adianta olhar para todo mundo da mesma forma, sem levar em conta essas peculiaridades que são uma realidade muitas vezes silenciosa que dificulta o empreendedorismo no país. Vamos ouvir mais um pouquinho do que disse a Margarete Coelho, diretora do Sebrae Nacional, por gentileza. Empreender é difícil para todo mundo, mas, Diego, para alguns segmentos é bem mais difícil. Para as mulheres é mais difícil. Para o grupo LGBTQIAPN+, é muito mais difícil. Para a mulher negra é dificílimo. Para a mulher indígena é dificílimo. Então, existem alguns segmentos, para jovem é dificílimo, que existem peculiaridades, mesmo nesses segmentos, que fazem com que os degraus e os gaps deles sejam maiores. Sim. Por exemplo, Banco Central acabou de divulgar. As mulheres pagam 4% a mais de juros que os homens na tomada de empréstimo. E qual o motivo? Apenas mesmo as questões de gênero, porque as mulheres são, inclusive, mais adimplentes que os homens. Elas são melhores pagadoras, elas são mais cautelosas, elas pedem valores menores, elas são mais organizadas. Por que pagam mais? Isso é viés de gênero. E pior, as mulheres do Norte e Nordeste pagam mais juros que as mulheres do Sul e do Sudeste. Então, são determinadas peculiaridades que nós precisamos superar. São números impressionantes, né? Uma coisa que não faz o menor sentido. Por que mulher paga mais do que homem, em média, os juros quando vão tomar crédito nos bancos? Para concluir, surreal. Michele Tem aquela Nonata, chamada taxa rosa também, Diego. Não sei se você já ouviu falar, taxa rosa, que são, de fato, produtos femininos para o público feminino que tem ali E às vezes você pega o mesmo produto que é vendido para um homem e vendido para a mulher, ele tem um acréscimo simplesmente por causa desses fatores que a Margarete falou aí em relação às mulheres. Impressionante. É inacreditável. Ela defendeu que não é necessário criar uma cota para a tomada de crédito, uma espécie de cota. Ela até colocou em xeque a questão das cotas, mas ela defendeu que os bancos precisam ter metas para atender mulheres, que o gerente vá até a porta dessa mulher empreendedora que às vezes está em casa cuidando dos filhos, fazendo um bolo, cuidando do crochê, do artesanato, e oferecer o crédito para essa mulher. Tem um outro número, para concluir mesmo, que ela trouxe para a gente, que é muito interessante. Esse programa Acredita, que é uma parceria do Sebrae com o governo federal, as mulheres são responsáveis por 58%, quase 60%, das pessoas interessadas no programa Acredita, que é crédito mais facilitado, né? Só que olha que interessante, apenas 30% dos negócios fechados por meio do Acredita foram com mulheres, ou seja, as mulheres estão mais interessadas, procuram mais o programa e por algum motivo que no meio do caminho a gente não sabe por que, as mulheres têm conseguido menos efetivar essa tomada de crédito facilitada. Então, por isso que esse assunto é cada vez mais importante para a gente tratar de maneira franca e aberta. Ela, inclusive, citou também, Michele Nonato, eu me lembrei agora, não poderia deixar de compartilhar com o nosso ouvinte, que eles fizeram uma pesquisa lá no Sebrae, qualitativa, que mostra aquilo que muitas vezes a gente acha que acontece, mas às vezes precisa ter uma pesquisa para comprovar, que é o seguinte, quando tem uma empresa que está sendo tocada, uma loja, por uma mulher, por uma pessoa negra, por uma pessoa gay, por uma pessoa trans, muitas vezes a pessoa entra na loja, quando vê quem é, dá meia volta e vai embora.
Ou então participa de um processo seletivo. Quando vê que o contratante é um gay, ou uma mulher, ou um indígena, ou um negro, não, desisti, consegui um outro emprego, e aí não quer mais aquele emprego. Ou fornecedor, que quando vai oferecer algum produto, algum serviço para aquela empresa, quando se depara também com o fato de ser uma empresa tocada por uma mulher, por uma pessoa negra, por uma pessoa indígena, por uma pessoa gay, ela olha e fala, não, a gente vai atrasar, amanhã a gente entrega. Então isso é uma realidade, muitas vezes silenciosa do nosso país, que a gente vai naturalizando, que a gente vai dizendo que é uma questão cultural, que a gente vai dizendo que foi assim mesmo, que em algumas regiões do Brasil isso vai ser difícil de mudar. Não, tem que mudar, chega. E é por isso que o Sebrae está fazendo esse trabalho e por isso que eu abro espaço aqui na coluna para tratar desse assunto tão sensível e tão importante. Michele Nonato. Muito legal mesmo, assim, a gente poder, quer dizer, os números são horrorosos, o fato em si é horroroso, mas a gente poder trazer essa discussão à tona para tentar mudar de alguma forma isso. Obrigada por hoje, Diego. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. Diego Amorim conosco aqui no Conexão Brasília.